agora nós vamos ver algumas estratégias que Frankl usou para encontrar o sentido, tá? Tudo isso eu tirei desse livro, Em Busca de Sentido, e em 1991, a gente estava na segunda edição. Em 2021, eu comprei um livro agora, está na 53ª edição. Em 30 anos, né? Mais de 51 edições. Estratégias de sobrevivência. Primeira coisa, quando ele chegou em Auschwitz, ele tomou uma decisão e fez um trato consigo mesmo. Ele deu uma mão com a outra e falou assim: não vou desistir nunca, não ir para o fio, porque ir para o fio elétrico, para a cerca elétrica, era a forma mais comum de suicídio no campo de concentração. Né? E ele, sabendo, sim, das possibilidades humanas, das limitações humanas, ele fez um trato consigo mesmo. Não desistir nunca. Então, se a gente quer caminhar do trauma para o crescimento pós-traumático, eu convido cada um a fazer um trato consigo mesmo. Qual trato que eu devo fazer? O fundo desse trato é não desistir nunca. Depois, outra atitude que Frankl teve no campo de concentração e que o ajudou nesse caminhar para o crescimento pós-traumático. Gratidão e perdão, no lugar da reclamação e do rancor. Trocar a reclamação por gratidão, tá? Ficar com a gratidão, deixar de lado a reclamação. Nós reclamamos demais e também tem muitos estudos provando que a gratidão ela planifica, ela ajuda a pessoa grata, tem mais percepção do sentido, eles fizeram esse estudo. É mais fácil a pessoa que é grata descobrir o sentido da vida, olha que interessante. E a gratidão, que também está muito estudada agora no nível da psicologia, ela começou pelo grande número de materialismo que estava existindo entre os jovens. E a gratidão é um antídoto ao materialismo, bonito, né? E o perdão no lugar do rancor. Viktor Frankl saiu do campo de concentração falando contra a culpa coletiva. Eu vou falar um pouco mais sobre perdão, tá? Ele saiu do campo falando assim: ninguém tem o direito de praticar injustiça, nem mesmo aquele que sofreu injustiça. Pensem o que é isso: sair do campo, família arruinada, perdeu tudo, quase perdeu a vida, e falando isso. A Edith Eva Eger, a bailarina de Auschwitz, ela escreveu agora um livro, que está até comigo, A Liberdade é uma Escolha. E ela cita Frankl 2 vezes nesse livro, e ela fala: perdão é a libertação do ódio que nos mantém prisioneiros. Não queria dar a Hitler a vitória póstuma de me manter presa a vida toda. O que ela percebeu? Que mesmo sendo liberta do campo de concentração, ela se mantinha presa pelo rancor, pelo ódio. Então, ela descobre no perdão essa libertação. Então, vamos pensar, já vamos fazer o trabalho aqui, né? Vamos pensar numa reclamação que eu devo trocar por gratidão. E como seria a minha vida, a sua vida, se eu conseguisse me livrar da mágoa? Vocês já pensaram? Esse trabalho foi feito associando perdão, depressão e comportamento suicida em estudantes colegiais, tá? E o que eles descobriram?
o perdão aos outros, quem conseguia perdoar os outros, tinham níveis mais baixos de comportamento suicida. E que o perdão a si mesmo estava associado a menos depressão e, consequentemente, menos comportamento suicida. Então, tanto o perdão a si mesmo quanto o perdão aos outros diminui a depressão e o comportamento suicida. Esse daqui também é outro trabalho bem interessante. Nesse estudo, foi visto oscilações entre vitimização, ideação suicida e perdão. E eles viram que o perdão é um fator de proteção contra a ideação suicida em alunos que foram vitimizados. Tá? O perdão se correlaciona, sim, como um grande fator de proteção. Essa frase, o perdão é uma decisão, não um sentimento. Quando existe o perdão, o ciclo de agressão encerra. E ontem foi o dia do Santo Papa João Paulo II, São João Paulo II. E eu não pus um slide aqui, mas tem essa frase dele, ó. Não há paz sem justiça. Não há justiça sem perdão. Não há perdão sem amor. João Paulo II. O perdão é uma decisão. E é um grande fator protetor para que do trauma eu caminhe para o crescimento pós-traumático. Outra estratégia utilizada por Frankl é a alegria, alegrar-se com as pequenas coisas. Ele conta que foi um grande alívio e alegria constatar que dos chuveiros realmente sai água, porque saía o gás, né, do chuveiro, eles iam pro chuveiro e saía aquele gás para todo mundo. E eles sabiam que o chuveiro realmente saía água, eles se alegraram muito. Gente, no nosso chuveiro sai água todo dia. Quando está mais frio, sai água mais quente. Quando está mais quente, sai água mais fresquinha. Quem de nós já agradeceu de verdade porque sai água do chuveiro? Porque a gente anda. Sabe, alegrar-se com as pequenas coisas. Alegrar, tudo bem, nós estamos na pandemia, mas a chuva caiu. E as folhas ficaram com aquelas gotas de chuva que parece diamante. Então, eu posso me alegrar com isso. As rosas estão subindo. Então, Viktor Frankl saiu do campo também falando assim, é necessário aprender a alegrar-se de novo. Nós precisamos cultivar a alegria em nós e usar o humor e a alegria, que não é gozação, como uma estratégia educativa. E aí eu não tive como não trazer Eclesiástico 30. Eu vou convidar que vocês leem, cada um leia em silêncio. Se tiver alguém com dificuldade de leitura, eu posso fazer leitura alta, Carlos, se aparecer no chat. Mas senão eu queria que cada um lesse em silêncio. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. Outra grande estratégia foi o silêncio. Silêncio para saber ouvir e para saber escutar a consciência. O sentido da vida se revela pela nossa consciência. Tá? O Viktor Frankl fala que a consciência é o órgão de sentido. Mas nós estamos vendo muito, muito barulhento, que eu nem tenho tempo de me escutar, de escutar a própria consciência. E na consciência está a voz de Deus para aqueles que creem, né? Então, uma estratégia é essa, silêncio
para escutar a própria consciência. Inácio Larranhaga. Tudo que é definitivo tem a marca do silêncio. Lubienska, que segue Montessori. A agitação dissipa e fatiga. O silêncio favorece o esforço e conduz ao recolhimento. Silêncio do corpo, da boca e do pensamento. Eu preciso treinar, viu? Mas a gente treina para ter músculo mais forte, não é? Nós também podemos treinar para saber silenciar. Outra estratégia, humildade, quer dizer, saber pedir ajuda e saber reconhecer. Interessante, humildade é saber reconhecer as deficiências, mas saber reconhecer as potências também, as possibilidades, as excelências, tá? Então, quando eu coloco os meus dons a serviço, isso é uma atitude de humildade. Outra estratégia foi entrar no campo para sair dele. Abraçar a cruz, vamos falar em termos religiosos. Entrar no campo, abraçar a cruz. Essas páginas que eu coloco do lado são as páginas do livro, tá? Que ele relata. Eu não vou ler tudo para vocês, mas seria até interessante. Eu só vou sair da pandemia com o crescimento pós-traumático se eu entrar na pandemia. Se eu abraçar o sofrimento da pandemia. É duro? É. Mas eu só vou conseguir sair se eu entrar. Se eu não entrar, vai ficar essa coisa nebulosa. E eu vou ficar carregando essa bagunça, que eu não sei se eu estou dentro, se eu não estou, se já acabou, se não acabou. Tá? Então, abraçar o sofrimento que a pandemia me trouxe. Para dessa cruz sair a redenção. Que eu transformar esse sofrimento num triunfo. Conversar consigo mesmo, alçar-se acima deste mundo. Esse daqui eu queria ler para vocês, porque esse é muito bonito. Ó. Viktor Frankl relata um monólogo na madrugada. Eles iam muito cedo para trabalhar nos campos de trabalho forçado, tá? Só no finalzinho da guerra, Viktor Frankl atuou como médico, mas ele trabalhava como trabalhador braçal mesmo, ficando no gelo. Eu vou convidar você para que entre na descrição da situação, tá? E faça uma analogia, assim, com a pandemia que nós estamos vivendo, com a situação que nós estamos vivendo. Monólogo da madrugada. Estás na vala trabalhando. O crepúsculo que te envolve é cor de cinza. O céu é cinzento. Cinzenta a neve no pálido lusco-fusco. Os trapos dos seus companheiros são cinzentos. E também os semblantes deles são cor de cinza. Retoma outra vez o diálogo com o ente querido. Pela milésima vez, lanças rumo ao sol o teu lamento e a tua interrogação. Buscas ardentemente uma resposta. Queres saber o sentido do teu sofrimento e de teu sacrifício. O sentido da tua morte lenta. Numa revolta última contra o desespero da morte à tua frente, sentes teu espírito irromper por entre o cinzento que te envolve. E nessa revolta derradeira, sente que teu espírito se alça acima deste mundo, desolado e sem sentido. E tuas indagações por um sentido último recebem, por fim, de algum lugar, um vitorioso e regozijante sim. Nesse mesmo instante, acende-se ao longe uma luz, na janela de uma distante moradia camponesa, postada feito bastidor à frente do horizonte, em meio à cinzenta e desolada madrugada bávara. E a luz resplandece nas trevas.
E ainda por fim, ele vê um passarinho que senta num toco de terra que ele acabou de cavar. Tem hora que parece que está tudo cinzento na nossa vida também, né? E onde que ele encontrou resposta? No seu interior. E rompeu. Ele não sabe de onde vem, mas aí está a fé, aqueles que creem. E rompeu do teu espírito um regozijante e vitorioso sim. Um fiat. Sim, é fiat. E quando ele deu o fiat, quando ele deu o sim à vida, quer dizer, apesar daquela desolação toda, daquele cinzento, um sim à vida, continuar a viver, quando ele deu sim, ele viu a luz numa moradia, nada sobrenatural, mas era de madrugada, uma casinha dos arredores, de camponeses, acendeu a luz. Ele viu a luz e ele conhecia a Bíblia, judeu, e falou, e a luz resplandece nas trevas. E ainda por fim vem um passarinho e pousa à sua frente. Então, meus queridos, quando eu paro para conversar comigo mesmo, para silenciar nessa estratégia entre o silêncio e a conversa consigo mesmo, eu percebo a fala, a natureza conversando comigo. Nós percebemos muito pouco o que Deus nos fala pelos acontecimentos, pela natureza, pelas pessoas que estão ao nosso lado. Então, quando eu paro para silenciar e para conversar comigo mesmo, no meu interior, eu escuto aí a resposta de Deus, sim, para aqueles que creem. Outra estratégia, não julgar. Desculpa. Ninguém deveria levantar a pedra antes de se perguntar com sinceridade a toda a prova se com certeza teria agido de outra forma estando na mesma situação. E Victor Frank fala assim, que ele não podia julgar aqueles capos, né, que às vezes eram judeus que viravam para o exército dos alemães, que às vezes eram mais cruéis com os prisioneiros do que os próprios alemães, que se embebedavam e falavam, mas eu não sei o que eu faria no lugar dele. Tem um santo que eu não sei qual, se alguém souber pode me falar, que falou assim, se para uma pessoa condenada, né, com muitos delitos, se ele tivesse tido as possibilidades que eu tive, certamente ele seria melhor que eu. E se eu tivesse tido todo o sofrimento, toda a vida que ele teve, eu não sei se eu não seria pior. Então, nós não podemos julgar. Essa foi uma grande estratégia de Frankl. Porque quando eu não julgo, a primeira consequência é não me ofender. Você sabia disso? Para existir ofensa, não é só uma pessoa lançar a ofensa para mim. Eu preciso receber essa ofensa. Se eu não recebo, a pessoa não me ofende, mesmo que ela tenha lançado uma ofensa. Entendeu? E se eu não julgo, ele quis me ofender, ele é muito ruim, eu bloqueio a ofensa, olha que coisa linda. Que poder que nós temos nas mãos. Então, o não julgar, que Jesus já falava tanto, né? É um grande fator protetor de saúde mental, para do trauma eu ir para o crescimento pós-traumático. Contemplar a natureza, o Frankl fazia muito isso numa situação, ele estava com cadáveres ao redor dele, mas ele conseguia ver uma árvore florida atrás da cerca. Visão de futuro, ir além de si mesmo. Eu acredito muito que nós vamos contar esse momento histórico que nós estamos vivendo para os nossos filhos, nossos netos, nossos alunos. Como eu vou contar? Então, quando estiver muito difícil para você, se coloque
daqui 1 ano, daqui 2 anos, contando para os seus filhos, para os seus netos, todo o sofrimento que você passou, mas todo o esforço que você teve. E tudo aquilo que você aprendeu dessa pandemia. É uma visão de futuro. Não ficar só, porque eu não estou tendo mais isso, eu não tenho mais aquilo. Não. Lança para frente. E vê você aproveitando todo esse sofrimento e transformando em ensinamento, transformando num triunfo, transformando num bem para as gerações futuras. Outra estratégia foi viver o momento presente, realizar o sentido da situação. Toda ansiedade, ou ela é pelo passado ou pelo futuro, nunca é pelo momento presente. Então, Viktor Frankl fala do sentido da situação, Chiara Lubich fala do momento presente. Eu só realizo o sentido, eu só realizo a vontade de Deus se eu estou no momento presente. Então, isso foi uma grande estratégia. Não ficar no campo de concentração pensando nas coisas que ele deixou lá em Viena ou nas coisas que ele vai encontrar em Viena. Não. Agora é isso que me cabe. Agora nós temos isso para viver. E é isso que nós vamos viver bem. Na medida que eu vivo bem e percebo que eu realizei o sentido, eu já estou preparando muito bem o futuro. E não a última, mas das que eu listei, a 12ª, oração confiante para conversar com Deus. Eu vou convidar para que vocês leiam também o que ele escreveu no livro Em Busca de Sentido, bem no finalzinho. É passo a passo, não de outro modo, que a gente caminha rumo ao crescimento, rumo à santidade. É passo a passo. Num escrito de Frankl, está no livro As Raízes da Logoterapia, muito bonito. Ele tinha 18 anos, ele faz uma meditação, ele passeando lá pelas praças de Viena, e ele fala que ele deita na grama, e ele fala: o sol se põe lentamente, o céu está sereno, o mundo jaz complacente no vermelho vespertino, rico de esperança crível. Afirmação espiritual. Ó Deus, dê-me vontade e que minha vontade seja de acordo com a tua. Ó Deus, dê-me vontade e que a minha vontade seja de acordo com a tua. E para Frankl, sim, a fé em Deus, Deus Criador, o Deus dos judeus, dos cristãos, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, sem dúvida, lhe deu muita força na sobrevivência no campo de concentração. Ele fala isso num outro livro, tá? Sem dúvida. Então, esse percurso de caminhada, um trauma impensável para um crescimento pós-traumático.
Dúvidas dessa outra parte, dessas estratégias para que nós caminhemos do trauma para o crescimento pós-traumático? Carlos. Bom, doutora, por hora também nenhuma pergunta. São só mensagens de gratidão comentários, mesmo, né? Dúvidas. Isso. Sugestões. A Marli coloca, né? Reflexões. Gratidão sempre a Deus pelas maravilhas do dia a dia, né? Simplesmente por estarmos vivos. Me remeteu a um conceito de milagre dos judeus, né? Às vezes a gente espera coisas miraculosas no sentido quase que cinematográfico, mas o fato de estarmos aqui hoje é um milagre. O fato de estarmos vivos, respirando é um milagre, né? E isso exala as palavras de Viktor Frankl postas pela senhora, né? Isso é muito belo. A Márcia também agradece, né? Encantada com a consciência espiritualista, né? Da senhora. Nem mais uma pergunta em específico. A Simei Aparecida havia perguntado sobre que ela teve que sair, né? Então, só reforçando com os demais também, o vídeo continua no site da Arquidiocese. Nós vamos tentar também fazer uma divisão em partes para que vocês possam utilizar esse material tão rico, né, que a doutora Marília está nos propiciando aí para momentos futuros também, né? O Marcelo Xavier também nos dando o parabéns. Então, nenhum comentário a princípio por hora, doutora. Se tiver, eu interrompo novamente. Realmente, Viktor Frankl, até hoje, quando eu estudo, quando eu escuto, a gente fica pensando muito, aguça a consciência da gente. Eu preciso de silêncio sempre que eu escuto alguma coisa sobre Frankl. Mas é muito importante isso, realmente, a gente perceber as belezas de Deus, perceber a beleza da natureza, ter o olhar de Deus. Bom, agora